Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com o programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Hoje, lendo e estudando juntos os versículos 23 a 27. Acompanhe comigo, então, a leitura da bendita Palavra de Deus. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Esta é a primeira de duas vezes neste mesmo capítulo que Jesus fala aos seus discípulos, e aqui nós podemos aplicar o conceito de discípulo não só diretamente aos 12, mas também a todos os discípulos, a todos que estavam ali presentes ouvindo. É a primeira de duas vezes, como eu disse, que ele fala do custo do discipulado. O discipulado era algo que trazia um certo custo consigo. Era uma decisão importante que trazia implicações importantes para a vida. E Jesus deixa claro que segui-lo não é uma coisa fácil. Jesus deixa claro que segui-lo traz um custo pessoal para a vida. Nós bem sabemos, por exemplo, que todos os apóstolos, à exceção de João, morreram como mártires. Nós sabemos que muitos foram perseguidos. E hoje, talvez, até mesmo no nosso mundo ocidental, a forma como a igreja faz transparecer a vida cristã faz com que às vezes pareça que seja algo fácil, algo que não exige compromisso, algo que traz muitas bênçãos, e sim, sem dúvida, é algo recompensador, é algo maravilhoso seguir a Jesus. Mas há um custo, há um compromisso, há um nível de comprometimento da pessoa que é, na verdade, irrevogável. Então, Jesus deixa claro aqui para nós, para os seus ouvintes e para nós daquele tempo e de agora, que realmente existe um custo e um alto custo com relação à decisão de seguir a Jesus. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, escreveu um livro sobre discipulado interessante. Ele fala do custo do discipulado e certa feita ele disse que, na verdade, o papel do discípulo envolve o fato de que ele é convidado por Jesus para morrer para si mesmo, morrer para o seu ego, morrer para os seus sonhos, morrer para os seus projetos e então seguir a Jesus. Thomas Nelson, o autor que nós temos seguido aqui no nosso estudo, diz o seguinte: a salvação é de graça, mas seguir a Jesus, ou seja, o discipulado, tinha um alto custo, tem um alto custo. Por isso nós chegamos então nesse texto e podemos entender dessa maneira o que Jesus quis dizer. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, ou seja, seu ego, seus planos, seus projetos. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. É claro que a expressão cruz aqui não tem necessariamente apenas uma conotação negativa de algo pesado, um fardo pesado, até porque Jesus já disse que o fardo dele era muito mais leve.
Mas Jesus estava fazendo referência ao fato de que há um compromisso, há um comprometimento quando se assume, quando se toma a decisão ao lado de Jesus. Por isso ele diz: dia a dia tome a sua cruz, dia a dia leve a sua própria carga e assuma a responsabilidade de alguém que serve a Deus. E é importante a primeira parte, que é condicional: a si mesmo se negue. Quando eu tomei a minha decisão por Jesus, quando eu tinha lá os meus 12 anos de idade, é claro, eu não entendia plenamente todas as implicações do que era seguir a Jesus, mas eu entendia o suficiente para entender, para compreender e tomar a decisão de entregar a minha vida a Jesus. Ele me salvou, Ele perdoou os meus pecados e começou a viver, a habitar em mim e transformou a minha vida. Quando mais tarde, por volta dos 22 anos de idade, eu senti o chamado para me tornar um pastor, aí sim eu já tinha plena convicção daquilo que era a vontade de Deus e da implicação que teria a minha decisão. Quando eu me decidi a seguir no ministério, eu deixei tudo, eu abandonei tudo. Literalmente abandonei até mesmo o meu país, porque Deus me colocou em outro país para estudar. Então, talvez a sua decisão não seja tão radical com relação ao ministério, com relação a deixar tudo. Mas o fato é que seguir a Jesus envolve sim uma decisão de abrir mão da nossa vontade, para que nós façamos a vontade de Deus, de abrir mão dos nossos sonhos para poder sonhar os sonhos de Deus, os projetos que Deus tem para a sua vida. A grande questão e o grande diferencial extremamente positivo é que Deus tem um plano maravilhoso para nós, que Jesus tem algo especial para cada um de nós, e Ele é muito melhor do que qualquer coisa que a gente mesmo possa sonhar. Mas Jesus não queria que ninguém estivesse com Ele e estivesse enganado, que não havia custo. Muitos, por exemplo, ali, que eram judeus, eram negados por suas famílias, eram relegados porque seguiam a Jesus, e esse era um custo que eles deviam estar preparados a seguir. Não é sempre, mas de vez em quando a gente ouve falar de alguém que passou a seguir Jesus e foi desprezado por sua família, é desprezado por sua família, e esse é um custo que às vezes vem, e a pessoa tem que estar disposta a seguir. Por quê? Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, como diz o texto, verso 24. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Quem abrir mão de tudo nessa vida, por causa de Jesus, certamente vai salvar a sua vida e terá no futuro um galardão, uma recompensa. Jesus promete grandes e maravilhosas coisas para nós, mas não necessariamente nesta vida. Certamente na vida do futuro com Ele, lá no céu, lá na glória. Talvez aqui passemos por provações, por dificuldades, mas o fato é que nada que essa vida pode oferecer vale mais do que aquilo que Jesus tem para oferecer para nós. Por isso ele pergunta: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Ou seja, de que adianta ganhar o mundo inteiro, as coisas dessa vida, as riquezas, se a pessoa vai perder a alma, se a pessoa vai perder a sua salvação, no sentido de não ter a salvação? Não é que a pessoa pode perder a salvação, não é esse o sentido. No sentido é de não ter a salvação porque se preocupou mais com as coisas dessa vida. Lá na frente Jesus inclusive vai falar mais sobre isso, mas aqui nós vemos que a implicação é a seguinte, verso 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e na dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, há alguns hados que aqui se encontram que de maneira alguma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus.
A questão é que Jesus deixa claro que aqueles que diziam segui-lo precisavam confessar de forma aberta às pessoas e precisavam sim estar dispostos a pagar qualquer preço para que fossem então identificados como servos de Deus, como servos de Cristo, porque quem dele se envergonhasse seria passível de juízo, receberia juízo também, porque se envergonhou de Jesus. Mas aquele que não se envergonhasse, aquele que confessasse Jesus, esse também seria confessado por Jesus perante o Pai. A implicação é clara. O reconhecimento de Jesus nessa vida terá uma recompensa, mas o não reconhecimento trará juízo e trará perda. Nós vamos continuar o nosso estudo do capítulo 9 de Lucas no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.